Olá, meninos e meninas do PVS. No nosso vídeo de hoje, vamos retomar alguns pontos das aulas 16 e 17 sobre Iluminismo e Revolução Industrial, a partir de algumas questões de vestibulares sobre o assunto. Esse assunto sempre é cobrado nos vestibulares, principalmente no Enem, e eu convido você a me acompanhar, se aprofundar mais nesses assuntos e, quando você precisar, faz uma pausa no vídeo, faz a leitura das questões com calma e se achar as explicações muito rápidas, porque a gente tem pouco tempo de vídeo, você pode voltar quantas vezes você precisar e até mesmo assistir esse vídeo mais de uma vez. Então, desde já, curte esse vídeo, compartilha com seus colegas do polo, discute esses assuntos com o mediador do seu polo também. Então, nós vamos começar aqui. A nossa primeira questão é do Enem do ano 2000 e é uma questão interdisciplinar de filosofia e de história, né? As questões de iluminismo, elas são relacionadas aí tanto à filosofia, às vezes também à sociologia e à história, e elas vêm sendo muito cobradas nas provas. O texto abaixo de John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. É essa corrente de pensamento que a gente vai identificar aqui na leitura dessa questão. Se o homem, no seu estado de natureza, é tão livre, conforme dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito incerta e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e, na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes. E não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade. O enunciado da questão nos traz que, do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar. Observe, eu coloquei aqui para vocês uma parte que não está no texto original, né, colocando aqui para facilitar a compreensão da questão. Então, o texto tenta justificar, ou o texto justifica, na letra a existência do governo como um poder oriundo da natureza. O texto justifica a origem do governo como uma propriedade do rei. O texto justifica o absolutismo monárquico como uma imposição da natureza. O texto justifica a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos? Ou o texto justifica o poder dos governantes colocando a liberdade individual acima da propriedade? Dá uma pausa aí no vídeo, releia com atenção se for necessário, dê a sua resposta e retorna depois para ver se você está certo. A resposta correta para essa questão é a letra D. Vamos entender por quê. A partir da leitura do texto, é possível perceber que no pensamento do Locke, o governo existe a partir da união das pessoas para a conservação dos seus direitos naturais. O que são esses direitos naturais para o Locke? Para o Locke, esses direitos são a liberdade nas suas mais diversas formas, como a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa. Ele repete isso muitas vezes, né? Que é um estado natural do homem, essa liberdade. Além da liberdade, você tem também como direito natural
de acordo com Locke, a vida e a propriedade. O Locke é considerado um dos autores contratualistas, junto com Thomas Hobbes e o Jean-Jacques Rousseau. Embora seus pensamentos sobre o estado natural e a própria formação do estado sejam bem diversos para esses três autores. Tá? Na letra a afirmativa diz que o texto e o autor tentam justificar o governo como poder oriundo, né, vindo, essa palavra oriundo significa vindo, da natureza. Mas isso não é verdade. Fica bem claro que para o John Locke essa união das pessoas ela não é natural, mas calculada com um propósito. Na letra B e na letra C fala-se sobre a questão do rei e do absolutismo, como se o texto fizesse uma defesa do Estado como propriedade ou uma defesa do próprio absolutismo. Uma propriedade do rei ou uma defesa do próprio absolutismo monárquico. Esse pensamento está mais próximo do pensamento do Thomas Hobbes, que lá no século XVI defendeu o absolutismo monárquico, mas não está relacionado com o pensamento do John Locke, né, que é o autor do texto. O John Locke ele foi um grande crítico do absolutismo monárquico e defendia um Estado não interventor, mas sim um protetor dos direitos naturais que citamos mais acima e que vem expresso aqui na opção da letra D, que é a letra correta. Para Locke, como diz na letra D, o Estado nada mais é do que um amparador dos direitos naturais, protegendo-os interna e externamente, resolvendo conflitos de maneira imparcial. O Estado é algo a que recorrer caso esses direitos sejam feridos. Por isso, John Locke é considerado o pai do liberalismo político e um dos precursores do iluminismo. Por fim, a letra E dá a entender que a liberdade individual ela estaria acima do direito de propriedade. E também fica bem claro pelo texto que o Locke coloca esses direitos no mesmo patamar. Né? O direito à liberdade ele não está acima do direito à propriedade. Então, essa propriedade, caso o indivíduo a adquira, ninguém pode retirar dele, ninguém pode tomar dele. E nesse ponto, Rousseau, um dos outros contratualistas que nós falamos, vai em desacordo com o Locke, porque ele diz que a propriedade privada ela está na origem das desigualdades. O Rousseau ele faz uma crítica à propriedade privada, tá? Mas isso é assunto para um outro momento. Você pode depois procurar mais informações a respeito, que também vai ser muito importante para você. Bem, a próxima questão aborda duas correntes de pensamento diferentes, de épocas distintas, em dois textos. Isso é comum também no Enem. Presta bastante atenção aqui na correção, tá? Essa questão é do Enem 2019 e o texto 1 traz a seguinte informação para a gente. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Bem, já na bibliografia, a gente tem uma dica que esse texto refere-se ao mercantilismo, tá? A gente vai explicar daqui a pouquinho o que é o mercantilismo novamente para vocês. O texto 2 fala que as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Enunciado da questão é: entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de o tipo de questão, ele pede uma atenção muito especial, muito particular, porque ele coloca dois grupos de afirmativas. A primeira dessas afirmativas está relacionada ao primeiro texto da questão. E a segunda afirmativa se relaciona ao segundo texto da questão. Então, primeiro vamos compreender do que fala o texto, para depois a gente analisar essas questões. Observem que para o primeiro temos uma dica na bibliografia, que fala sobre mercantilismo, conjunto de práticas econômicas características do antigo regime, do absolutismo, que tinha como características principais
A forte intervenção do Estado na economia, do colonialismo, com o controle das tarifas alfandegárias, o pacto colonial e o monopolismo. É possível vocês observarem, verem essa questão do mercantilismo nas aulas sobre colonização das Américas. Também há a busca por metais preciosos para fortalecer o Estado, mais precisamente a figura do rei, uma prática que ficou conhecida como metalismo. No outro texto do Adam Smith, um trecho do livro A Riqueza das Nações, a gente tem aí esse autor que é conhecido como o pai do liberalismo econômico, com a defesa da liberdade econômica em todos os níveis. É o mercado, de acordo com Adam Smith, que deve controlar a economia e o governo não pode interferir de forma nenhuma nesse aspecto. Dito isso, vamos dividir aqui dois quadros para a gente compreender melhor a questão. O primeiro grupo, então, refere-se às afirmações corretas ou não sobre mercantilismo. E o segundo grupo refere-se a afirmações corretas ou não sobre o liberalismo econômico. Eu vou ler as opções e indicar quais são corretas e quais são incorretas. Mas antes de continuar para o outro vídeo, dá uma pausa, faz a leitura das opções e depois você retoma. É correto dizer que no mercantilismo há uma valorização do pacto colonial? Sim, é correto. Então vamos indicar que essa parte aqui, essa frase, ela está correta. Nós vamos continuar aqui nessa coluna sobre mercantilismo e depois nós vamos analisar a coluna sobre o liberalismo econômico. Então, na letra B, defesa dos monopólios régios. Essa afirmativa é correta em relação ao mercantilismo? Sim, ela é correta. Então, também é uma característica do mercantilismo. Além disso, na letra C, nós temos aqui formação do sistema metropolitano, que faz parte do Pacto Colonial também, né? A metrópole e a colônia. Então, também está correta essa afirmativa em relação ao mercantilismo. Letra D, abandono da acumulação metalista. Essa opção, essa afirmativa, ela está errada em relação ao mercantilismo. Então, isso aqui não está correto, né? Assim, essa acumulação metalista é um dos objetivos dentro do mercantilismo, uma das principais características do mercantilismo. Letra E, eliminação das tarifas alfandegárias, outro equívoco, né? Não há essa eliminação das tarifas alfandegárias, ao contrário, essas tarifas, essas taxações alfandegárias nas importações, nas exportações, elas também são uma característica desse Estado mercantilista. Agora nós vamos analisar as opções relacionadas, as afirmativas relacionadas ao liberalismo econômico, tá? Muito cuidado com os verbos nessas frases, né? Por quê? Porque às vezes a expressão seguinte ao verbo, ela até está correta, ela até se relaciona, então não adianta você só saber as palavras-chave, você tem que fazer essa relação com os verbos. Aqui na letra A palavra combate a livre iniciativa torna essa opção incorreta, porque o liberalismo econômico, ele defende a livre iniciativa. Na letra B, nós temos aqui o apoio à livre concorrência, né? Uma das bases do liberalismo econômico é exatamente a necessidade da livre concorrência para regular essa economia, né? Essa frase ela está correta e ela relaciona-se ao liberalismo econômico. Letra C, crítica à livre navegação. Mais uma vez o verbo aqui, ó, destruindo a nossa afirmativa, né? O liberalismo econômico, ele não critica a livre navegação, ele deseja que os estados possam navegar livremente, que os mares sejam livres, né? Que não haja esse controle dos mares. Letra D, estímulo ao livre comércio. Essa afirmativa ela está correta, né? Há sim no liberalismo econômico esse estímulo ao livre comércio. E, por fim, o incentivo ao livre cambismo na letra E, mais uma vez, aí ressaltando a necessidade do livre, da economia livre, né, sem a intervenção do Estado.
A resposta correta é a letra B, já que é a única em que as duas afirmativas relacionam-se corretamente com os textos. A próxima questão é da FUVEST e vai falar sobre os anos iniciais da Revolução Industrial na Inglaterra, como já indicado no enunciado da questão. Vamos ler. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra no século XVIII, é correto afirmar que ela... Observem aqui, ele está falando sobre inovação tecnológica, tá? Então, letra A. A inovação tecnológica foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista. À medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. Letra B. A inovação tecnológica ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que participaram da Revolução Industrial. Letra C. A inovação tecnológica nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. Letra D. A inovação tecnológica deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias. E letra E. A inovação tecnológica foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por conseguinte, os lucros. Bem, a partir daqui vamos começar a analisar as opções. Dê uma pausa nesse vídeo, tenta responder e depois retoma para ver se você acertou. A resposta correta para essa questão é a letra A. Vamos analisar essa opção e as próximas para entender melhor. Na letra A, podemos ver duas referências corretas relacionadas às inovações tecnológicas. E aqui não estamos falando apenas sobre o uso das máquinas, mas sobre o controle da luz, aumentando o tempo de produção na fábrica, sobre o uso do relógio como forma de marcar o tempo de trabalho e sobre toda a tecnologia que surgiu para melhorar a produção, sim, mas também para controlar melhor o trabalhador, separando cada vez mais econômica e socialmente patrões e empregados. A letra B está incorreta porque não houve um investimento em pesquisa de ponta como um projeto de um grupo de industriais, como a frase dá a entender. Na letra C, há a indicação de que essas melhorias teriam o apoio do Estado, mas ela também está incorreta. Os investimentos foram da sociedade civil. Hoje, podemos dizer que há estados, há países no mundo que investem em pesquisa e tecnologia, sim, mas no século XVIII isso não era uma realidade. Fiquem muito atentos a isso. A letra D traz a ideia muito equivocada de que haveria nas fábricas um estímulo à criação ou ações individuais dos operários. Ideia que não corresponderia à realidade ainda nos dias de hoje, quanto mais na realidade do século XVIII, quando essas pessoas eram exploradas no trabalho até o limite das suas capacidades. Viviam e trabalhavam em condições insalubres, com baixíssimos salários e sem nenhum direito. Por fim, a letra E, que traz a ideia de que essas inovações seriam quase obra do acaso, algo que surgiu espontaneamente e que foi aproveitada pelos industriais. É uma ideia errada pelo fato de que, embora, como dissemos lá na questão B, não tenha sido algo planejado coletivamente, também não foi algo acidental. Os investimentos, eles buscavam lucros e com esses lucros havia maiores investimentos e os industriais enriqueciam cada vez mais. Bem, espero que você tenha aprendido coisas novas ou reforçado, aquilo que você já sabia nesse vídeo. Encerro por aqui, reforçando que você deixe suas dúvidas nos comentários ou até mesmo escreva aí algo que te chamou atenção nessas questões. Curte o vídeo, compartilhe com seus colegas e se ainda não assinou, assine o canal do PVS para você saber sempre quando saem os vídeos novos. Um beijo e até a próxima!